A semana do dia 3 ao dia 9 de maio vem com pouco movimento no céu, mas tem momentos importantes. Por exemplo, o momento marcante da semana é uma quadratura entre Marte, que está transitando no signo de Áries, e Júpiter no signo de Câncer. É o ponto alto da semana, mas não temos tantos aspectos. Vamos pegar ainda longos períodos com a Lua sem aspecto em função dessa baixa movimentação. Mas vamos ter momentos importantes. E eu relembro sempre que aqui nesse trabalho a gente faz uma visão de astrologia eletiva. Não é uma avaliação para entender clima do mundo, questões de posicionamento de governantes, de guerra. Não é para isso e nem para previsões sobre o seu mapa pessoal. Mas tem muitos canais aqui no YouTube que fazem isso. Inclusive, se você quiser ver observações sobre Urano, Netuno e Plutão, tá? Aqui no canal é astrologia clássica, é astrologia tradicional. Nós mantemos, né? Eu mantenho aqui uma visão sobre esse contexto tradicional, tá bom? Vamos falar dessa semana, do dia 3 ao dia 9. Convido vocês aqui para a sessão de membros, onde a gente trabalha com avaliação de técnicas no nível estrelas e no nível planetas. Eu sempre trago uma avaliação prática, é sempre leitura de alguma carta, contexto de previsões anuais sobre alguns temas específicos. E no nível estrela são temas variados, né? Técnicas que eu trago. Convido também para os cursos da plataforma EAD aprenderastrologia.com.br e para me seguir também pelo site, né? O astrologiaclassica.com.br, ali onde temos artigos também para estudar astrologia. E vamos que vamos, então. Bom, nós vamos iniciar a semana com a Lua aqui no signo de Sagitário, ingressando em Sagitário, às 3h33. Então, isso faz com que do dia 2 para o dia 3 de maio, a gente vire, né, do sábado para o domingo, com a Lua fora de curso em Escorpião. Então, é só às 3h33 no horário de Brasília, na madrugada do domingo, que ela ingressa em Sagitário. Quando a Lua ingressa em Sagitário, ela dinamiza o clima, porque é um signo do fogo, ele também é bastante diverso. E o domingo ele vem de uma maneira agradável, porque assim que a Lua ingressa aqui em Sagitário, olha só, ela já vem nesse aspecto aqui com Saturno. Como Saturno é bem robusto, ele tem uma natureza seca, como costumamos dizer na astrologia tradicional, ele vai mantendo o clima bastante estável. E o domingo ele pode ser um dia tanto produtivo para quem tiver com interesse em fazer alguma coisa, como ele pode ser um dia comum, fácil de levar, bem descomplicado, com uma tendência fácil à realização dos assuntos, tá? Quando a Lua tem aspectos bons com qualquer planeta, ela leva a luz e influência positiva, então isso ajuda a realizar os temas que a gente pretende. E o domingo ele vem de uma forma bem interessante. Então, o momento em que a Lua chega ao trígono com Saturno é às 22h38. Nós vamos pegar então todo domingo. Com o aumento dessa influência, ele é bem linear. Vocês vão perceber que o domingo tem uma facilidade na percepção do clima, ele é reto, né? A gente desvia muito pouco, como também traz um pouquinho de despojamento, de facilidade com aproveitamento, né, do dia, das horas, também é bem interessante. Pode ser bom para as iniciativas que não dependam de muito aprofundamento, por exemplo, para estudar alguma coisa muito complexa, algo assim de muita profundidade. Eu já não recomendo esse momento, porque a fluência do fogo ela é mais yang, né? Ela é mais dinâmica, mas pode ser interessante para projetos de longo prazo, para coisas que precisem um pouco dessa estabilidade linear, assim, né? Depois das 22h38, a Lua vai seguindo para um aspecto um pouquinho mais difícil. É esse aspecto aqui que ocorre com Vênus. Não é um aspecto fácil e ele vai desestabilizando um pouquinho, ele fica muito na superfície, ele é meio bagunceiro, assim, né? Meio desordenado. Então, eu penso até que para quem tem dificuldade em relaxar, possa ser um pouquinho mais incômodo. E caso você esteja em alguma atividade no sentido de eventos, no sentido de curtir, de se divertir, é atenção com excessos. Ou até também para assuntos comerciais. Nós estamos falando aqui da virada de domingo para a segunda. Então, por exemplo, aquisições dentro do contexto de lojas virtuais, investimentos também que envolvam a parte financeira, precisam ser bem organizados. Essa fluência é desorganizada, ela é muito no nível do curtir, do aproveitar, ela é muito superficial e acaba levando a probabilidades mais adversas. Então, atenção com excessos, também com gastos, com essa questão do dinheiro de maneira geral. Não é um bom momento, assim, por exemplo, para sair para alguma compra sem ter planos, né? Para organizar alguma compra, assim, sem ter planos.
Então a gente pega da virada do domingo para a segunda com esse perfil bem desordenado, para campo artístico não é muito bom, para assuntos vinculados à satisfação pessoal, amor, romance também não é muito bom, é uma influência bem evasiva, ela é excessiva assim em experimentar as coisas, e esse excesso aqui leva a prejuízos. Para o mundo feminino também não é uma influência muito positiva, então atenção se você mulher tiver que se expor aí com alguma informação, com alguma questão, algum evento, né, alguma coisa que você precise fazer, não é muito bom. Depois disso, vai melhorando bastante, aí nós vamos pegar um bom período da segunda-feira com uma facilidade de retidão que ajuda muito na tomada de iniciativas mesmo, tanto de velocidade como impulsiona a coragem, né? Impulsiona a atitude mesmo, porque aí a Lua vai saindo desse perfil e vai chegando a esse aspecto aqui com Marte. E isso vai acontecer só às 18 horas e 33 minutos na segunda-feira, então nós vamos pegar desde as 4h16 na madrugada até as 18h33 com o aumento dessa influência bem direta, bem reta. Ela é tanto assim rápida, um pouquinho apressada, bem veloz, como também tem um indicador do impulso, né? Mas como o aspecto é fácil e Marte está aqui bem forte, ele acaba ajudando muito nessa tomada do impulso. Então, para inícios é bom, para encorajamento também, tomar coragem para realizar alguma coisa. No sentido da rotina, mesmo que você não tenha que realizar nada, é também uma influência de retidão. Então, se você tiver alguma coisa planejada, já bem organizada com planejamento, vai reto, sem muito desvio. É muito boa porque ela leva à realização, é um perfil de produtividade também. Mas tem bem esse fator rápido, né? Do levar as coisas adiante. É um bom momento, por exemplo, para você tomar coragem com qualquer assunto, para iniciar algum negócio, alguma questão importante, para aproveitar algum tipo de oportunidade, para marcar viagens, para se lançar, né, em alguma coisa nova, para realizar assuntos do campo médico, principalmente se envolver algum tratamento, alguma questão que seja mais invasiva também, porque o perfil é fácil, aqui o aspecto é fácil, e Marte nesse perfil cirúrgico, nesse perfil mais invasivo, um exame, por exemplo, mais invasivo, como uma endoscopia, por exemplo, né? Já tem aqui uma facilidade tanto da posição de Marte estar muito forte, como da natureza do aspecto ser boa, e a fluência do fogo, ela é direta, né? Ela é bem reta, ela é bem rápida, então as coisas acontecem de uma forma muito descomplicada, tá? E aí, gente, o que acontece? Esse é o momento das 18h33, né? Vai aumentando a influência, só que nesse período, Marte já tá aqui na quadratura com Júpiter. E aqui, assim, são planetas que no nível da astrologia tradicional, como a gente classifica os planetas entre os inferiores e os superiores, né? Esses estão além do Sol. Eles têm uma relação com questões de um nível um pouco mais coletivo. Então, é uma influência boa da Lua que ocorre com Marte, ao mesmo tempo em que Marte está aumentando uma influência mais desafiadora. Aqui, num contexto de assuntos maiores que envolvam coletividade, já não é tão bom, tá? Por exemplo, esses assuntos que envolvem guerras, conflitos, principalmente envolvendo assuntos do mar, né? Pega bem, é uma influência da água, né? É um indicador mais agressivo. E aí, assim, para essas questões do campo coletivo, já não é tão favorável, mas antes de Marte chegar ao ponto exato, a Lua chega a essa fluência, então das 4h16 às 18h33, a gente aproveita muito bem essa fluência que eu falei para vocês. Das 18h33 às 23h08 é esse aspecto que já fica mais forte, aí ele já tira um pouco do favorecimento para as iniciativas. E também porque logo que a Lua passa pelo aspecto com Marte às 18h33, ela fica fora de curso sem aspecto nenhum. E já não é bom para início, tá? Não é bom para dar um passo a mais, não é bom para aplicar mudanças, não é bom com a atitude, né, sobre os assuntos importantes. Mantendo a rotina, as coisas fluem de uma maneira descomplicada, tá bom? Então é isso. Aí depois desse momento aqui na segunda-feira, quando Marte passa pela quadratura Júpiter, o passo seguinte é o ingresso da Lua em Capricórnio, mas isso vai acontecer às 16h06 da terça-feira, no dia 5. Aqui a gente já tem Marte se afastando mais dessa quadratura com Júpiter. O último aspecto da Lua foi aquele aspecto que ela teve com Marte, né?
enquanto ela estava ainda aqui no signo de Sagitário, e quando a Lua ingressar em Capricórnio, ela não tem muita força. Então, nós vamos pegar um período muito longo com a Lua sem aspecto, desde a segunda às 18h33 até a terça às 16h06, quase 24 horas. Para inícios não é bom, mas vocês vão perceber uma boa parte da terça-feira como mais veloz, mais dinâmica. A única questão é que com a Lua fora de curso em Sagitário, a sujeição a imprevisibilidades, a um clima mais agitado, com a dificuldade de manutenção do passo, pode ficar um pouquinho presente, tá? É meio afobada a influência. Então, atenção, porque aí não fica legal. No ingresso da Lua em Capricórnio, ela já vem aumentando uma influência mais positiva aqui, primeiro com Mercúrio. E aí já muda o clima, então na terça-feira, depois das 16h06, muda bastante o clima, porque quando a Lua ingressa em Capricórnio é uma tendência muito prática e realizadora. Ela já não é mais afobada, não é apressada e não é fechada do mau humor. Ela é realmente muito produtiva. Como ela ingressa em Capricórnio, seguindo para o trígono com Mercúrio, a gente tem um perfil para atividades técnicas, atividades contábeis, né? Os assuntos que envolvam números, análise de dados e informações, consertos, reparos, assuntos médicos, assuntos comerciais técnicos, também já de uma maneira bem interessante. Até para estudar pode ser legal, aqui desvia muito pouco e tem uma capacidade de permanência, de mente concentrada. É uma influência positiva muito no assunto técnico. E aí nós vamos pegar então desde as 16h06 da terça-feira até as 4h54 da quarta, com o aumento dessa influência bastante positiva. Bom, muito interessante para esses temas que eu falei para vocês, assuntos práticos, assuntos técnicos, o que envolver, por exemplo, a questão de comunicação mais para alguma coisa mais organizada, mais técnica, não para conversa muito voltada para abstração, só interação, né? É um perfil que para assuntos da rotina flui muito bem. Bom, 4h54 da quarta-feira que vai ser esse aspecto perfeito. Aí a Lua, depois disso, ela vai ter um momentinho meio estranho aqui com o Saturno. Então, das 4h54 da quarta-feira até as 11h51, que é enquanto a Lua for aumentando esse perfil aqui um pouquinho mais adverso. E aqui, gente, o que tem é excesso de rispidez, principalmente em assuntos muito organizados, assim, muito quadradinhos, cheio de normas, de regras, coisas assim muito cheias de protocolos, de passos para seguir, já podem ser um pouquinho mais incômodas. E claro assim que a Lua está num ponto que para Saturno é muito bom, então ameniza um pouco uma natureza mais difícil de levar, mas não resolve. Então assim, é um período que é bastante sujeito a problemas técnicos, problemas práticos, empecilhos mesmo, que vão atrapalhando a realização dos assuntos, né? E na própria quarta-feira, depois desse momento de Lua com Saturno, melhora bastante, nós vamos pegar o restante do dia com muita facilidade. Então, esse é um momento muito bom. Outro momento legal, né? Nós vamos pegar um na segunda. Outro momento bem legal da semana para as iniciativas vai desde as 11h51 da quarta-feira até a 1h44 da quinta-feira, que é enquanto a Lua vai aumentando uma influência mais positiva aqui com o Sol. E como o Sol está num ponto que fortalece a Lua, que é o signo de Touro, além da natureza do aspecto ser fácil, a gente tem esse benefício. Então é um dia bastante linear, ele tem uma tendência produtiva, sem impasses, sem grandes desvios, e para todos os assuntos é muito bom, mas como uma fluência da Terra para temas práticos, produtivos, assuntos técnicos é também muito bom. Não é um perfil, por exemplo, altamente criativo e nem muito afetivo, muito voltado para o campo emocional. Não é um dia que tem uma tônica muito emocional. Mas o que é bom é que o Sol representa sucesso, e como é um trígono da Terra, essa linearidade para alcançar o sucesso nos assuntos fica presente. Todos os assuntos se beneficiam de um aspecto bom assim entre a Lua e o Sol, com benefício para a Lua. Então, aproveita esse momento que vai desde as 11h51 da quarta até a 1h44 na madrugada da quinta, dia 7, porque depois vai piorar um pouquinho, aí a Lua vai seguindo aqui, olha, para esse aspecto um pouco mais difícil. Então, aproveita esse longo período de facilidades para realizar o que for necessário em qualquer tema. Mas, como eu falei para vocês, uma influência de Terra é muito melhor para assuntos práticos, por exemplo, para organizar a agenda, agendar coisas, né, de maneira geral, para concertos, para reparos, para realização da rotina de maneira geral,
Para assuntos do campo material também é muito bom. Então, são esses assuntos que se beneficiam, não é uma fluência assim muito abstrata ou que ajude muito atividades que dependam de percepção, de troca, da interação geral entre as pessoas, assim, não é tão suave para festa, por exemplo, não é tão legal nesse sentido, e nem é muito interpretativa para campo místico religioso. Mas como o aspecto é bom, ele não gera, assim, não é uma indicação de problemas, mas quando a gente pensa em termos de qualidade, um trígono de terra é muito melhor para atividades do campo prático mesmo, do campo mais material e de rotina. Bem legal para esse ponto. Se você tiver que lidar com algum líder, conversar com o seu líder aí no campo do trabalho, ou se você for líder e tiver que se posicionar diante de alguma situação, se você precisa se expor em redes sociais também, se você tem que, não coloquei em redes sociais de maneira geral, mas de repente se você precisa colocar a sua imagem aí em exposição para algum assunto também é muito bom, tá? Então, período bem longo, da 1h44 às 8h11 da manhã, a gente já vai sentindo essa influência aqui. Ela é muito adversa para o contexto de prosperidade, porque tanto a Lua está bem fraquinha aqui, como aqui é um ponto que para Júpiter não é bom. E o Júpiter é um indicador de prosperidade, de abundância, de espiritualidade, de viagens do campo marítimo e do campo aéreo, e das coisas grandes e distantes. E uma oposição assim, ela atrapalha todos esses assuntos, assim, de maneira geral. Então, acaba sendo um período ruim para tentar coisas diferentes no campo financeiro, por exemplo, para aplicação, para resgates, para aquisições que envolvam grande dinheiro, para marcar viagem, para lidar com assuntos jurídicos, assuntos do mundo místico, religioso, assuntos do campo jurídico de maneira geral. Estudar qualquer coisa também não é muito, que seja de um nível mais elevado também não é muito bom. Fica bem atrapalhado, mas a questão é que na fluência das horas, depois a Lua vai chegar a uma quadratura a Marte. Então esse triângulo aqui, ele vem com uma tendência mais adversa na quinta-feira, a partir da madrugada, já desde a 1h44, quando a Lua passou pelo trígono com o Sol, ela já vai aumentando essa influência primeiro com Júpiter, que é prejudicial para todos esses assuntos, para a cura também não é muito bom, e depois vai seguindo das 8h11 até as 11h18 com esse outro perfil. Agora aqui aumenta o nível de pressa, de inquietação, e ele é muito rígido. Aqui é uma tendência bem adversa, assim, de pressa e robusta demais, é um trator. Porque aqui Marte está bem forte, agudo e direto, rápido, né? Bem veloz e um pouco agressivo. E onde a Lua está é um ponto onde Marte tem exaltação, que é um perfil assim bem robusto mesmo, produtivo, só que é uma quadratura, não dá para dizer que tem nada bom aqui. E aqui, gente, é um tratorzão, então é uma influência um pouco até violenta. Eu recomendo você não iniciar nada, principalmente que tenha que negociar com alguém, conversar com alguém, porque a tendência ao clima ficar meio estranho é muito elevada. E é de problemas também, coisas que vão surgindo como quebras, né, rupturas de maneira geral, discussões, impedimentos, às vezes muito difíceis, né? É um perfil um pouquinho violento aqui, não recomendo, para nada muito interessante. Depois das 11h08, aí nós vamos pegar o outro período da semana muito longo, sem aspecto nenhum. Então, a quinta-feira, só até ali comecinho da madrugada que é bom. Depois já fica ruim, porque aí a Lua vai ficar sem aspecto nenhum, ela tem ainda bons graus para percorrer em Capricórnio, e desde do meio do dia, então às 11h18, quando for o momento desse aspecto perfeito, depois ela já não tem mais nenhum aspecto. Ela vai diminuindo a influência, e estando em Capricórnio, que é um signo de terra, você vai percebendo que lá mais para o final da tarde fica um pouco mais prático para a realização, já não tem um nível de tensão, não tem essa rigidez, essa dificuldade para levar, vai ficando um pouco mais prático, mas para atividades do dia a dia, nada para grande movimento, tá? Porque a Lua só vai ingressar em Aquário às 4h27 na sexta, 4h27 da madrugada, né? E aí, quando a Lua ingressa em Aquário, muda um pouco o clima, porque o Aquário é um signo do ar.
E um signo do ar, ele já tem mais facilidade para interação, para troca, para essa questão do dia a dia, onde envolve pessoas e o fluxo do ir e vir, assim, já fica um pouco mais leve, a fluência do ar é um pouquinho mais leve. E quando a Lua ingressar em Aquário, olha só, ela vem aumentando a fluência de um aspecto fácil com Saturno. Tradicionalmente, o Aquário é a casa de Saturno. Então, tanto a natureza fácil, né, como o fato da Lua beneficiar Saturno, que vai criando facilidade também na sexta-feira, o dia todinho. Então, depois das 4h27, quando a Lua ingressar em Aquário, a sexta-feira vem com favorecimento. Pode ser interessante para iniciativas em qualquer assunto. É um dia que tem um pouco de agilidade, ele não é tão apressado como quando a Lua está em Áries, ou no signo do fogo, né, de maneira geral. Porque o Aquário, ele tem calor, mas ele é uma fluência mais mental, ele não é muito apressado, assim, na realização cotidiana. E também o Saturno ajuda a manter um pouquinho mais uma linearidade, assim. Então, a gente tem um dia de muita descomplicação, uma sexta-feira inteirinha com favorecimento para as iniciativas em qualquer assunto, tá? A fluência do ar, ela é boa para estudar, ela é boa para planejar coisas maiores, para lidar com assuntos de um campo mais genérico, ela não é muito do aprofundamento. Mas como o aspecto é bom, ele também não tem uma indicação de empecilhos. Então aproveita a sexta. Vocês viram que a gente tem pouco movimento ao longo dos dias, mas já falei aqui de alguns bons momentos. A segunda-feira tem um momento bom, de quarta para quinta também. A gente vai pegar um período bem longo da quarta-feira, bem legal. A sexta-feira inteirinha, né? Basicamente, desde as 4h27, vem também com bastante facilidade. E aí no sábado, quando for 00h16, é que a Lua vai ter o aspecto perfeito. Então, a gente pega toda a sexta até o sábado, 00h16, com essa fluência aqui de facilidade. Vamos virar bem, dá para aproveitar bem a sexta-feira. Aí a Lua vai ter um aspecto um pouquinho difícil com Mercúrio, que vai ser na madrugada ainda às 5h07. Ele pode ser um pouco agitado, assim, vamos dizer assim, com dificuldade para relaxar. E olha, ele não é bom para conversa. Se você tiver que ter uma conversa com alguém que seja importante, marca para um outro momento, porque essa afluência, assim, ela fica muito argumentativa, ela é bem teimosa. E tanto para conversas como para temas técnicos que envolvam contexto digital, por exemplo, né? Não é muito bom. Então, atenção se você tiver que conversar com alguém ou lidar com algum assunto, uma compra na internet, alguma atividade assim que você precise realizar nesse campo digital. Tem dificuldade para fluir, tem uma dificuldade instrumental, burocrática, técnica, é bem ruim. Então a gente pega desde da 00h16 até as 5h07, é bem período da madrugada do sábado. Talvez quem sinta um pouco mais é quem tiver que lidar aí com atividades do campo profissional, quem estiver trabalhando, estiver em alguma atividade assim durante esse período, né? Porque pega um pouco essa fluência mais adversa, certo? Depois das 5h07, quando a Lua passa pela quadratura com Mercúrio, aí vai melhorar bem, nós vamos pegar um longo período também muito bom de aspecto entre Lua e Vênus. E olha, esse tem um perfil super agradável para curtir, para se divertir, é um trígono do ar. E aí, assim como a gente vai pegar das 5h07 do sábado até as 17h40, dá para aproveitar bem esse período todo, tanto para campo comercial, aquisições de coisas que te satisfaçam, para atividades, eventos relacionados a entretenimento, ou se você não tiver nada agendado, também vai sentir um dia leve para fazer as coisas que gosta, pode estar em casa, mas fica favorável para cuidados pessoais, assuntos relacionados a embelezamento, melhorar a estética das coisas que você estiver realizando, e é um fator de harmonia, ele é muito legal para interação mesmo, para estar com pessoas, conversando, trocando, interagindo. É uma fluência bem tranquila, muito artística, né? Muito alegre, bem descomplicada. Nós vamos pegar um bom período com essa influência das 5h07 às 17h40 do sábado, e como a natureza do aspecto é favorável para qualquer assunto que você estiver lidando, você tem facilidade em alcançar o resultado, mas planeja, organiza, tá, gente? Nós estamos falando aqui de clima celeste, né? Assim, a constituição do céu, você tem que planejar a sua atividade, que o céu não vai fazer nada por você, ele só cria uma condição de clima.
você quem tem que tomar a sua atitude, organizar as suas coisas para ter um bom resultado, tá? Então, é um perfil aqui de longas horas que a gente pega muito bem. E aí, depois a Lua vai partir para a fase minguante com o Sol. Desde as 17h40 até as 18h10, só é pouco período, né? Que a gente pega com a influência da quadratura. E ela é uma quadratura bem rígida, aí já não fica tão legal esse período dá menos de 1 hora, né? Das 17h40 às 18h10, ele é um pouco enrijecido e para alcance de sucesso não é bom, para realizar coisas da satisfação pessoal também não é muito bom, mas para se colocar, se expor também não é muito bom. É um perfil um pouco teimoso, um pouco rígido, ele é um pouco preso, então não é bom para negociações de nenhum assunto, tá? É o último aspecto da semana, essa quadratura que marca a fase minguante. E depois disso, a Lua vai seguindo para um ponto mais fácil aqui com Marte, que já tá aqui para 23 de Áries e a Lua aqui em 19 de Aquário, e a Lua vai seguindo aqui para um aspecto bom com Marte. Então, nós viramos de sábado, dia 9, para o domingo, dia 10 de maio, com uma certa facilidade no ar também. Uma agilidade, uma coisa descomplicada, uma facilidade para as iniciativas em qualquer assunto. Já é um perfil bastante vivo e muito vibrante mesmo, até um pouquinho mais dinâmico em termos de hora, mas é um perfil bom. Então, gente, essa semana, como eu falei para vocês, não tem muita coisa, mas tem bons momentos. Na segunda, das 4h16 até as 18h33. Na quarta-feira, das 11h51, final de toda quarta, até a 1h44 da quinta também é muito bom. Na sexta-feira, desde as 4h27 até o final do dia, até 00h16 do sábado. Das 5h07 da madrugada do sábado até as 17h40. E depois, às 18h10, de novo, até o finalzinho do sábado também é muito bom. Então, tem bons momentos aqui para você aproveitar desde de domingo, dia 13, até o sábado aqui, dia 9, né? Semana aí com alguns momentos. É só evitar os maus momentos aqui para as iniciativas. Lembrando que a gente está falando de astrologia eletiva, que é a escolha de momentos, né, para ter sucesso nos assuntos que a gente inicia, tá bom? E uma ótima semana para você. Até a próxima semana e me siga aqui nas outras redes, então, até mais.